Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos hoje aqui com o nosso segundo vídeo e o tema do nosso vídeo de hoje é o pecado e o que acontece quando pecamos. Apesar de nós sabermos, que o centro do Evangelho é o perdão dos pecados, que todos os nossos pecados foram perdoados, levado sobre Jesus Cristo, muitas pessoas ainda vivem com medo, com receio e até acreditam que vão perder a sua salvação mediante aí os pecados que vão cometer inevitavelmente durante a sua vida. Somos pecadores por natureza, porém quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, quando nós confessamos Ele como único e suficiente Salvador. Porém, mesmo assim, muitas pessoas ainda vivem acorrentadas no medo, e acabam com esse medo acreditando que Deus se afasta delas quando eles cometem algum erro, algum pecado, e na verdade o que acontece é que a própria pessoa acaba se afastando de Deus quando ela peca e julga então que Deus vira suas costas para ele e abandona. Porém, nós vamos ver que isso não é verdade. Vamos estudar aqui, vamos falar sobre isso com algumas passagens da Bíblia, da Palavra de Deus. E gostaria que você colocasse nos comentários aí o que você pensa sobre o assunto. Nós acreditamos que Jesus Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados. Então, todos os nossos pecados já foram perdoados na cruz. Em Hebreus 8:12 diz: porque para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, o Senhor não lembra dos pecados, porque eles foram aniquilados ali na cruz por Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo padeceu, sofreu, foi judiado, foi pregado na cruz e morreu na cruz, Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados e já nos perdoou ali. Então, nossos pecados foram apagados mediante o sacrifício perfeito de Jesus. Então, nós fomos limpos e purificados e perdoados aí pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Isso nós temos que ter em mente, e isso é uma verdade. Nós fomos limpos e purificados e perdoados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Independente de quando errarmos, de quando pecarmos, se você aceitou Jesus, seus pecados já estão perdoados. Então, o que devemos fazer quando pecamos? Em 1 João 2:1, ele nos dá uma resposta. Diz o seguinte, em 1 João 2:1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então aqui João está falando que não é para nós pecarmos. Porém, mesmo quando pecarmos, fiquemos em paz, porque nossos pecados já foram, nós temos perante a Deus, perante o Pai, nós temos um advogado. O nosso advogado é Jesus, que foi dado, enviado por Deus para padecer, para nos salvar, e consumou a sua obra quando ele foi crucificado, morto, sepultado, e depois ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Então ele levou na cruz, o sangue de Jesus lavou todos os nossos pecados. Então,
correto é que não pecarmos. Temos que vigiar para não pecar, orar para não pecar. Porém, isso é inevitável que vai acontecer, porque somente um foi justo e perfeito, que foi Jesus Cristo. Nós temos essa natureza ainda pecadora. Porém, se pecarmos, se errarmos, nós temos então um advogado. O advogado é Jesus Cristo, que já levou sobre ele todos os nossos pecados. Então, o sacrifício de Jesus foi tão perfeito que inclui todos os pecados do crente, passado, presente e futuro. Independente de quando acontecer, de quando foi o seu pecado, ele já foi limpo. O sacrifício de Jesus perdoou esses pecados. Então, quando você aceita Jesus, confessa Jesus como seu Salvador, desce as águas ou passa a crer, apenas crer, seus pecados já foram limpos, purificados. Você foi limpo e purificado dos seus pecados. Não só do passado até o presente, mas também os pecados que você ainda vai cometer. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, eterno. Então devemos entender que Jesus, para os nossos pecados, Ele é o Salvador. Para os que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, para quem agora é filho de Deus, Jesus ele é advogado, aleluia. Então Jesus é advogado daqueles que aceitaram Ele como seu Salvador. Isso é o suficiente. Então, como Salvador, Ele consumou a sua obra na cruz. E Ele aplica a obra da cruz dali em diante. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz, foi crucificado. E desde então, todos os nossos pecados, toda a humanidade do passado, do presente e do futuro já foram sanadas. Ele se tornou então nosso Salvador, muito antes, de voltarmos para Ele pelo nosso arrependimento. Então, mesmo antes de nós voltarmos para Ele, nossos pecados já estavam limpos. Porém, faltava ainda aceitarmos Ele como aí nosso Salvador. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então João aqui nos diz que temos que nos arrepender e confessar nossos pecados para Jesus se tornar nosso advogado perante Deus. No momento que pecamos, no exato momento, Jesus está como nosso advogado e nos defende diante do Pai, baseado na sua obra perfeita e consumada na cruz. Então, o sangue de Jesus age continuamente nos purificando. Então, quando nós pecarmos, isso é inevitável que vai acontecer, nós temos que ter em mente que Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é nosso advogado, que já somos salvos e perdoados mediante o sangue dele derramado na cruz, por mim e por todos. Isso não quer dizer que você pode pecar deliberadamente, mas é inevitável que isso vai acontecer no dia a dia. Porém, quando acontecer, nós devemos manter a calma, reconhecer que errou e orar e pedir a Deus, pedir a Jesus para nos fortalecer, para não cometer mais esses pecados, esses erros, para não fazer mais. E confiar e acreditar que nós estamos salvos de nossos pecados. Fomos salvos por Jesus, que é o sacrifício, foi o sacrifício perfeito e eterno. Amém? Então vamos ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha com seus amigos nas redes sociais. Que esse vídeo possa abençoar grandemente todas as pessoas que o assistiram. Tchau, tchau.